Tá gravando? Ó, se liga no que São Tomás de Aquino falou aqui, ó, na sua Suma Teológica. São Tomás de Aquino explica a sabedoria da providência divina em fazer com que dois virgens, Maria e José, se unissem em matrimônio, num matrimônio virginal, para ser exato. Se o nascimento do Filho de Deus encarnado, aos olhos do mundo, que naquela época considerava totalmente impossível, isso aqui são palavras de São Tomás de Aquino, impossível uma concepção e um nascimento virginais, não fosse protegido por um pai legítimo, o Salvador seria exposto à calúnia de ser considerado bastardo ou filho ilegítimo, e sua mãe, a qual era abençoada em virgem, seria considerada uma simples mãe solteira. Era necessário que Cristo e sua mãe pudessem aparecer em público, honrosamente e sem reprovação. E isso só seria possível se Jesus, a despeito de sua concepção virginal, nascesse de uma união legítima. Além disso, o Messias prometido deveria vir da linhagem do rei Davi. Sem a união conjugal de José, descendente de Davi, com Maria, Jesus Cristo jamais teria sido assumido legitimamente como filho de Davi, ainda que a própria Maria fizesse parte da mesma linhagem. Por fim, é fácil perceber porque era muito mais vantajoso para Maria que o divino Filho, virginalmente concebido, nascesse de um matrimônio, já que dessa forma ela, especialmente durante a infância e adolescência do Deus homem, teria José ao seu lado para ajudá-la e protegê-la de quaisquer apuros e perigos. Mano, olha o que o cara fala de São José. Se não tivesse, tipo, era necessário que o Messias viesse da linhagem do rei Davi, e quem que era o cara? São José, né, irmão? São José, sem delongas. José é o cara, irmão. O anúncio do nascimento de Jesus. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e disse: José, filho de Davi, não temas de receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, deu à luz ao seu filho, que recebeu o nome de Jesus. É isso basicamente. É quase tudo que, se a gente for procurar, é o que a gente conhece de São José. Mas isso é o que basta. Mas, mano, se você parar pra pensar, ele tinha uma inteligência muito grande, porque ele é carpinteiro, ele não usava cola, não usava prego, tipo, tudo encaixe, mano. Imagina. Imagina a inteligência do mano pra bolar uma mesa só de encaixe. Deve ser. Tem uma parte no filme da Paixão de Cristo que mostra Jesus ele terminando uma mesa ali e Maria vindo chamar ele pra comer, as coisas tudo, mas aí ali com Jesus terminando aquela mesa e ele sobe em cima da mesa, ele pula na mesa assim, você vê que a mesa tá de boa. Mas agora você para pra pensar que até na imagem da nossa paróquia lá, em cima da secretaria assim, ou então do lado lá onde tem um desenhão, tem tipo São José com as madeiras assim e ensinando Jesus a fazer, a trabalhar, fazer bonitinho. As coisas que São José fazia, que praticamente era uma tradição passada de pai para filho, os conhecimentos, os trabalhos e as coisas, etc. E eu acho da hora que São José ele era tipo aquele cara que faz tudo, o artesão. Era o cara que sabia fazer tudo, era o cara que sempre estava ali trabalhando para ajudar, sempre estava ali trabalhando para fazer as coisas e passando isso para Jesus. Que Jesus, logo depois, ele vem, ele já aprendeu com São José, então ele sabe fazer. Sim. Então ele sabe trabalhar.
E na palavra vai dizer que o trabalho, o trabalho santifica o homem. Edifica o homem. E São José ensinou Jesus a trabalhar. Então São José ajudou a Jesus... Formar, né? Jesus... Formar São José caráter. ajudou a Jesus a se tornar homem. Imagina. Porque um homem, quando ele é considerado homem mesmo assim, ele precisa trabalhar, ele precisa sustentar, ele precisa ser um homem. E São José ajudou na criação nessa formação. Na formação e de sabe, Jesus. E sabe o que é mais engraçado? O mais engraçado é ele ensinar Jesus sabendo que ele era o Salvador. Sim, isso que Sabendo que ele sabe de tudo. Então, sabendo... Só que assim, tipo, eu tenho comigo algo que é assim, mano. Jesus foi aprendendo. Não é algo que ele nasceu já com toda a inteligência. Não, você já sabe de tudo, Ele já tinha isso no coração, que ele era o Salvador. Ele se fez homem, se fez 100% homem. Isso quer dizer que ele assumiu todos os nossos traços, exceto o pecado. Então, quando a gente é criança, a gente precisa que alguém ensine a gente. Sim. Quando a gente vai crescendo, a gente precisa que alguém vá ensinando a gente a fazer as coisas. Jesus, ele é Deus? Sim, ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Se Jesus, ele não fosse, 100% homem, ele não ia precisar se retirar para orar, para conversar com Deus. Sim, ele já teria o contato direto, né? Ele não ia precisar rezar pra caramba, ele não ia precisar tirar noites e noites rezando, orando. Sim. E também a palavra de Deus fala que quando Jesus ele crescia em graça, diante dos olhos de Deus e diante dos olhos dos homens. Então quer dizer que Jesus, ele aprendeu. Jesus, ele se fez homem, mas quando ele se fez homem, ele se fez humilde, ele se fez servo. E quando a gente se faz servo, a gente está à disposição para aprender. Sim. A gente não... Jesus, ele só vai ensinar depois. Depois que ele já tem todo o conhecimento. Depois que ele já rezou, já sabe qual que é a linha que o Pai quer que ele siga. Porque se ele se fez 100% homem, então quer dizer que ele assumiu todos os nossos traços, exceto o pecado. Então ele aprendeu até chegar aos 30 anos. Senão ele poderia começar a pregar ali de neném mesmo. Senão ele não... Sim, não teria o processo de conhecer. Porque também a gente sabe que Maria também era uma mulher que era sempre correta, estava sempre com a Sagrada Escritura. Então ela também passou esse conhecimento para Jesus, assim como José. Creio eu, como é que o cara vai estar casado com uma mulher e ele não vai querer caminhar junto com ela? Sim. Então os dois tinham um procedimento para criar um filho, entende? Aí você fala, mesmo os dois sabendo que o milagre que aconteceu, a obra do Espírito Santo que aconteceu em Maria e tudo mais, e José assim ensinando, cultivando, porque assim, geralmente o filho, quando ele começa a crescer, ele começa a se espelhar no pai. Sim. Tá ligado? Tudo que você faz, que o seu pai faz, você quer fazer. Sim. Eu lembro quando eu era criança, eu falava assim, não, eu quero trabalhar. Minha mãe fala assim, filho, o que você vai querer? Não, eu quero trabalhar igual o pai, que não sei o quê. Então a gente sempre tem esse pensamento. Entendeu? Quando a gente é criança, a gente se espelha no nosso pai, assim, de querer conhecer. Daí as pessoas. Tem até um ditadinho popular, né? Pau que nasce torno em direito. Lógico que em direito, Jesus era carpinteiro, pô. Teoricamente, ele era um carpinteiro, junto com o pai dele. E trabalhava na carpintaria junto com o pai dele. Isso aí a gente, teoricamente, sim, né? São coisas que a gente acaba esquecendo de comentar. A gente vê São José como São José, como pai de Jesus, mas a gente acaba esquecendo qual que é o papel de um pai. Sim. E a gente acaba esquecendo que São José teve o papel de um pai na vida de Jesus. Sim. Até quando você leu, diz que sem São José praticamente não teria. Sim. Era necessário. Era necessário que José fosse o pai de Jesus, entendeu? Era necessário. Isso que é da hora a gente pensar. Porque quando a gente pensa em São José, a gente pensa em trabalho. A gente lembra da imagem que eu comentei de José ajudando, ensinando Jesus. Mas a gente acaba esquecendo que Jesus teve que aprender. Sim. A gente acaba esquecendo que São José ensinou Jesus, ajudou na formação de Jesus como homem, assim, em si. E praticamente tudo que Jesus aprendeu com São José, praticamente ele levou para a vida dele.
ele levou pro resto da caminhada dele. Sim. Porque aquilo que a gente aprende com o pai, aquilo que os nossos pais falam pra gente, fica no coração, querendo ou não. Sim. E com certeza deve ter ficado no coração de Jesus. Lógico. Quantos conselhos será? Às vezes eu paro pra ficar pensando, quantos conselhos será que São José não deu pra Jesus? Eles conversando numa conversa de pai e filho. Sim, trabalhando ali. É que antigamente, no costume judeu, os pais e a comunidade, eles ensinavam as crianças sobre Deus, sobre como que se formou aquele povo, sobre como que Deus foi e falou com Abraão, sobre como que Deus falou com Moisés. E eu fico imaginando como que era São José contando para Jesus essas histórias. As histórias, né? Como que era São José contando para Jesus como que Deus foi e falou com Abraão, como que Deus abriu o mar e libertou o povo. Sim. E José, assim, é até engraçado a gente pensar que às vezes pode ser até loucura. José sabia que Jesus era o Salvador e que uma hora ele ia ter esse conhecimento de tudo, mas mesmo assim ele continua ensinando. Continua ensinando, tá ligado? sim. Continua mostrando que... pra ele. E assim, se a gente for parar pra se colocar no lugar de José, fala, pô, mano, será que eu ensino? Será que eu preciso ensinar esse cara? Sabe, ele fica numa posição meio estranha, tá ligado? Será que eu vou ensinar? Pô, mas... Será que eu ensino ou Deus? eu devo eu que devo aprender com ele? Será que Jesus também, no decorrer da caminhada, também Não foi ensinando ele? não foi ensinando José? Provavelmente, sim. Ou então Jesus aprendeu com São José e das conversas ele pode ter tirado algumas parábolas, ele pode ter tirado alguns conselhos que ele ouviu do pai dele, sabe? Isso que é legal. Que às vezes a gente fala para as pessoas aquilo que alguém já falou pra gente. Sim. Às vezes a gente dá um conselho pra alguém, aquele mesmo conselho foi um conselho que a gente recebeu. Já recebeu um dia. Então, uma vez a gente já... Ou então, São José, ele foi guiando Jesus. Isso que é da hora a gente pensar. Não tem nada assim confirmado, não tem nada escrito que aconteceu desse jeito. Mas se a gente for parar pra ver, José era pai de Jesus. E um pai, e assim como Maria era mãe, José era pai. E eles não negaram e não deixaram essa responsabilidade de pai e mãe. Sim. Porque senão não precisaria ter eles. Não precisaria ter Maria, não precisaria ter José. Era só Jesus vir se fazer num estalar de dedos assim e pronto, tudo se fazia. salvava. E o da hora é que no Tratado da Verdadeira Devoção fala que sobre Maria, fala que todos os 30 anos que Jesus ficou submisso a Maria vale mais para Deus do que os 3 anos de pregação dele. Aí você para pra pensar, tipo, nos 30 anos que ele ficou ali, escondido, que ninguém conhecia ele, nos 30 anos que ele ficou submisso, um Deus submisso a uma mãe, um Deus submisso, o Criador submisso à criatura, assim, entre aspas, porque ele se fez filho de Maria. E aqueles 30 anos que ele ficou ali, escondido, vivendo com ela, valeu mais do que os 3 anos que ele pregou. E valeu mais do que se ele tivesse convertido todo mundo. E essas palavras uma palavra que você para assim, você fala, cara, agora, tipo assim, tudo faz sentido. Sim. Porque assim, o Novo Testamento surge depois. Então já tinha um Antigo Testamento. E assim, Maria já sabia de cor, velho. Com certeza. Entendeu? Sabia de cor. Até porque depois lá, quando que ela vai até Isabel, e Isabel fala, bendito é o fruto do vosso ventre, e continua, Maria, no Magnífica, ela recita várias partes do Antigo Testamento. Sim. O Magnífica é como se fosse uma junção de várias partes do Antigo Testamento, louvando e glorificando a Deus. Isso mostra que ela sabia, que ela já tinha estudado e que ela conhecia a Deus, que ela vivia uma vida íntima com Deus, que ela conhecia o Criador. Assim como José. Sim. Porque se José não tivesse uma crença real, ele não teria aceitado. Ele não teria escutado a voz do anjo. Ele não teria aceitado. Porque foi em sonho. Porque, tipo assim, na escritura fala que o anjo apareceu pra Maria ali e tal, no quarto. Pra José não. Pra José foi em sonho. Entendeu? E, tipo assim, é um sonho só. Quem que é o louco que acredita em sonho? Então, é um sonho só. Deve ser loucura da minha cabeça. Entende? É complicado. José é foda. São José, homem do povo, entendeu a mensagem do Senhor. Operário, feliz esposo de Maria.
top. O anjo aparece para São José para dizer que Jesus, o filho que está sendo gerado em Maria, é o filho de Deus, e depois o anjo aparece falando para José sair de onde ele estava, porque Herodes estava procurando as crianças. Aí você vê a paternidade de José querendo proteger a sua família. Sim. José como pai, José como homem da casa, cuidando da sua família. José cuidando daquilo que Deus confiou a ele. E José, assumiu a responsabilidade. sim, ele assumiu a responsabilidade. Então com José a gente tem que aprender a nos espelhar. Quando a gente está na catequese, quando a gente está caminhando, as pessoas falam pra gente se espelhar na Sagrada Família, sendo Jesus, Maria e José. E quando você se torna pai, quando você se torna um homem de casa, você tem que se espelhar em José. Você tem que seguir o exemplo de São José, que é um homem obediente à vontade de Deus e um homem que está disposto a se sacrificar pela família. Sim. Isso que é o papel de um pai, isso que é legal, que como homem ele está disposto a se sacrificar pelo bem da sua família. E quando o anjo fala com São José ele vaza, vai lá para o Egito, fica não sei quanto tempo lá no Egito com a família dele, que com certeza criaram ali fundaram, viveram em alguma casa, construíram alguma casa para eles morar, porque não ia deixar perdido, né? Não ia deixar jogado. E quem corre atrás dessas coisas? Normalmente é o pai. Sim. Porque se Maria estava com Jesus pequeno, então era José que tinha que correr atrás de tudo. E já sabia que ia ter a perseguição quando nascesse Era da hora que quando a gente está lendo, a gente acha que Jesus ele nasceu, ficou lá no estábulo, que eu acho que é estábulo, não lembro se é estábulo a palavra. Não é aquele negocinho cheio de animal, mas estábulo, e a gente acha que os magos foram e Jesus estava no estábulo. Mas se Jesus estivesse no estábulo ainda quando os magos chegaram, seria errado da parte de São José, de não ter achado uma casa para eles ficarem. O abrigo, né? Sim, e isso é o que a gente não percebe, porque Jesus ele só nasceu no estábulo. Depois disso, com certeza, José ele procurou algum lugar pro Messias, pro Salvador, pro Filho de Deus estar em algum canto. E isso que é da hora. Isso que é legal de ver na parte de São José. A gente não tem muita coisas escritas sobre São José, mas se a gente for parar para ver e deixar a imaginação solta e tentar se espelhar em o que um homem de Deus, o que um homem de família deve fazer pela sua família, a gente consegue sim ter uma imagem de São José, que é a imagem que é uma imagem de um pai concreto, que é a imagem de um homem da casa, que é a imagem de um esposo fiel, é a imagem de um esposo que soube respeitar tanto a vontade de Deus quanto a vontade da sua esposa, porque para os dois continuarem um casamento sendo virgem, os dois têm que estar em comum acordo, e os dois permaneceram virgem até a morte. E está nesse livro que você leu, que os dois eles permaneceram virgem até a morte. Imagina, você está casado e permanecer virgem. O José soube respeitar a virgindade de Maria. Sim. José sabia que Maria era escolhida de Deus, era a mulher que gerou o Filho de Deus, que gerou o Messias, e José soube respeitar isso. Soube colocar no seu coração que aquela mulher era de Deus, e se aquela mulher era de Deus, ele devia cuidar daquela mulher. Então aquela mulher deveria ser só de Deus. Entende? Deveria ser guardada só pra Deus, deveria ser só de Deus. Isso que é da hora. Isso que é da hora pra pensar. É louco. Até a música na de verdade, fundo. É da hora de se pensar, porque se fala pouco, né, de José nas escrituras, né? Porém, não se fala nada de qual a idade e nem se fala se José realmente foi virgem, né? Não fala. Isso são, tipo assim, que nem o que eu li foi São Tomás Aquino falando, um santo da igreja. Então, tipo, é algo totalmente diferente quando se fala de virgindade, mas é algo que a gente tenta acreditar. Porque, assim, existe o canon para debater esses assuntos, até debater a parte de livros que pode ser colocado na Bíblia ou não. E tem um livro de São José, que fala só de São José. Só que, tipo, um dos apócrifos é só da vida de São José. E de Maria, né? Tem um livro que fala até da vida de Jesus quando criança. Só que, tipo, não faz sentido o que o livro... Se eles não entraram no cânon bíblico, é porque tem alguma coisa
fora. Então, uma coisa- porque não faz sentido. É porque assim, a gente cria a imaginação, entendeu? Porque não precisa mais, o que a Bíblia já mostra de São José, não precisa colocar mais, além do que isso. É que o cânon bíblico, ele é feito sobre aquilo que é verdadeiro. Sim. E, tipo, quando começaram a escrever o Evangelho e o Novo Testamento, várias pessoas também começaram a escrever os seus testamentos. Aquilo que elas ouviram falar, aquilo que alguém contou. Sim. E nisso, às vezes, as pessoas... Pode ser fofocas, né? Quando contam uma história, elas aumentam muito. Não, pode ser também um ponto de vista da pessoa. Sim, que nem a gente tá fazendo agora. Que nem a gente tá fazendo agora. A pessoa se colocou no lugar e aí ela começou a escrever do jeito Sim, dela. sim. Pode ter conhecido alguma Sim. coisa, entendeu? Tipo, ali na época que escrever, né? Porque tem muitos livros apócrifos bem antigos mesmo, Sim. que foi escrito na mesma época que os evangelhos e tudo mais, até antes, entendeu? Então, assim, pessoas que viveram com os apóstolos e tal, mas é o que a gente tá falando. Às vezes começa uma conversa aqui, aí quando a gente vai conversar, sei lá, com o nosso familiar, pô, a gente aumenta um pouquinho. A gente começa a aumentar, aí começa a aumentar. colocar coisas que exatamente, não aconteceram. exatamente. Começa a querer deixar... Valorizar a história. Começa a querer deixar muito extraordinário Então pra convencer valorizar a as história. pessoas. E assim, E aí pega aquele tio que gosta de dar aquela extravasada. É, e aí aumenta exatamente. pra caramba a São história. José, São José, ele ajudou na criação dos Power Rangers. São José era carpinteiro, mas ele também ajudou a criar os Megazords. Não, eu tava Diz junto que com o São José. foi viúvo. Tem uma então, no mesmo... São Tiago, que São José foi viúvo, ele teve filhos. não Então, mas teve esse livro é apócrifo, entendeu? É um livro que fala que São José, que daí é onde a gente estava comentando, que fala que os irmãos de Jesus são os filhos de José. Mas, tipo, Mas não bate. não tem sentido, porque se não é canônico, não dá pra gente confiar. Exatamente. Se não é canônico, não dá pra confiar. O que é canônico é que São José foi um servo fiel de Deus que cuidou de Maria e de Jesus. Sim. É o que tá... Isso é o que tá escrito e é o que Tá carimbado. é o que tá carimbado. E qualquer coisa que a gente for parar pra pensar além disso pode ser imaginação nossa se não tiver com a autoridade da igreja. Se Sim. não for um teólogo, se não for alguém da igreja, se não for um bispo falando, talvez possa ser loucura nossa. Talvez a gente pode estar falando aqui, mas também pode ser loucura nossa. A gente pode estar deixando a imaginação fluir e a gente também pode estar totalmente errado. Mas que é legal, às vezes a gente tem que botar a nossa imaginação pra funcionar. Até a respeito do que você tava falando, de a gente querer se espelhar na Sagrada Família. Entendeu? A gente precisa fazer isso. Pô, como é que foi a vida de Maria? Mesmo que nenhuma mulher na face da terra vai chegar aos pés do que ela viveu, do que ela foi, do que ela é. É da hora. E eu falo mais, que nenhum homem vai chegar a ser o que São José é. Mas é claro, como tipo, a mãe de Jesus, a mãe de Deus e basicamente o pai de Deus aqui na Terra. Então. Quem mais vai ser digno de tal honra? Quem mais? Entendeu? Quem mais vai ter a mesma linhagem de Davi? Quem mais vai ser homem o suficiente? Pai do Salvador. Homem suficiente para criar o Filho de Deus. Sabendo que é filho de Deus. Se hoje tem muito homem que não consegue criar os filhos que faz, que imagina criar o Filho de Deus. Não, mas mano, eu acho que é muita loucura. É aquilo que vocês já falaram. Pô, o cara acreditou num sonho, mano. Então. E fica na dúvida, será que o meu sonho é real? Será que ela me traiu? O que será que rolou de verdade? E o cara, pra aceitar esse sonho, ele tem que ter uma São fé José, muito grande. mano, o cara tem que ser Cara, foda. ele São José foi tem foda, que velho. estar em ligação com Deus, porque quando a gente está em ligação com Deus, quando a gente está em intimidade com Deus, a gente sabe aquilo que vem dele e aquilo que não vem. Sim. Então, fala que José ele era um homem bom, por isso quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida e os dois não estavam juntos, ele quis se afastar. Pra ele tomar a culpa. Sim, que tipo, exatamente. Aí, tipo, se José tivesse com, assim, o casamento arranjado e Maria ficasse grávida e José falasse, não é meu, a culpa é pra quem? A culpa é pra Maria. Mas ele quis, tipo, Aí, abandonar. Se José tivesse ali no casamento arranjado, Maria ficasse grávida e José fugisse, a culpa é pra quem? Ia pra ele. José ele queria fazer isso para que a culpa não caísse sobre Maria. Já no princípio, até a linha de o pensamento dele de fugir foi para proteger, foi pra Maria. proteger Maria. Entendeu? Então,
esse cara... Isso que é Esse bonito, cara é porque qualquer cabuloso. homem como a gente, se a gente tá no noivado e a nossa mulher fica grávida e você não fez nada, você vai entrar em loucura, você vai falar... Lógico, "Putz, não, de quem que é Fugir esse... isso. aí, vai. tipo, o que vai acontecer? Mas se você tá numa unidade, uma intimidade com Deus, você vai querer proteger. E mesmo assim, hoje é difícil. Sim, hoje Entendeu? é difícil. Hoje é difícil. Hoje as pessoas preferem que hoje as pessoas preferem abortar. Pô, aí você entra num assunto que é complicado, né, mano? Entendeu? Tá ligado? Polêmica. Polêmica. Então, mas é complicado. Mas é realmente isso aí. As pessoas chegam ao ponto de querer tirar, porque aí o... Porque não estão preparadas Induzido, não estão preparadas para ser pais, estão preparadas para pecar, estão preparadas para fazer aquilo que não é da vontade de Deus, mas aí quando É pra assumir a responsabilidade. para assumir a responsabilidade de ser um pai, aí foge. Aí quer fazer aquilo que é errado, quer abortar, quer matar para fugir dessa responsabilidade, porque ainda não é homem para ser pai. Mas se foi homem para fazer o filho, tem que ser homem para ser pai. Tudo tem uma consequência. A Isso- pessoa isso tem que que- ter isso em mente. Tem os filhos pra cuidar, ai, 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 ai. São José, homem do povo, entendeu a mensagem do Senhor. Operário, feliz esposo de Maria. Tipo, uma coisa que meus pais sempre me falaram, eu posso fazer qualquer coisa. Ah, você quer dormir na casa de alguém? Beleza, vai lá. Saiba que tudo tem uma consequência. Então, se você for lá e você fizer coisa errada, vai ter uma consequência. Sim. E você vai ter que arcar. Sim. Não adianta fugir. Exatamente, mano. Tudo, os nossos atos, a gente tem que saber responder pelos nossos atos. Entendeu? E aí a gente volta pra figura de São José. Tipo, de assumir uma responsabilidade dessa. E, tipo, desde o princípio, de ele sair pra ele ficar com a culpa. Ele tava assumindo a responsabilidade pra cima dele. E ele não precisava. Pra ele ser difamado. Então, e não precisava, entendeu? Tipo assim, pra ele não precisava, ele poderia fazer, não, você tá grávida aí, Você tá você grávida, que vai eu não- arcar com as suas Não fiz consequências. nada Sim, e como a gente via, minha consciência tá tranquila. se a gente lê, a gente via que a comunidade inteira se juntava, até lá na passagem da mulher que ia ser apedrejada. Tipo, todo mundo juntou e a culpa caía em cima da mulher. Sim. Ninguém lembrou do cara que também estava adulterando com Sim, a mulher. Era exatamente. tudo a culpa da mulher. Então, Era um mundo machista. não é que era um mundo machista, mas basicamente era a cultura da época. Sim, Era ali a visão da época. Pode ver que toda a culpa nesse relato bíblico, que a culpa cai sobre a mulher. E Jesus ele vai lá e fala, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Tem uma história também nessa passagem, que assim, não é nada confirmado. Mas dizem que quando Jesus se abaixou e começou a escrever na areia, desenhar, ele começou a escrever os nomes de cada um que dormiu com a mulher. Eu já ouvi. E aí, tipo, cada um que foi lendo o próprio nome ali foi saindo de perto. Eu já e- ouvi falar isso aí também. Mano, Mas imagina. não- Você é louco, mano. Imagina, tipo, você tá com a pedra na mão pra prender. Aí você olha e Pra apedrejar a mulher, velho. nome tá ali, vamos Mesmo sabendo o que você fez, você dá uma de santinho, você dá uma de bonzão e quer atacar a pedra, mas aí você olha ali e você fala, "Ih, Ih, ele Ele já sabe. sabe. Ele Nossa, já sabe. duraram eu. Só tinha uma pessoa que podia tacar pedra nela, que tava lá. O que Só tava a Maria. escrevendo? o que tava Maria, escrevendo, pô. tinha Ah, duas Maria, pessoas Maria, então. Maria. Maria, ele não ia tacar a pedra, porque ele já tava falando aquele que tiver pecado que atira a primeira pedra. Ele já tava ali falando. Ele com a pedra na mão de você, É. quando tiver pecado, tira a primeira pedra. Ah, você vai tirar? E eu pego, ele tira a pedra no peito. Quem quer tirar a pedra? Zoeira, gente, não excomungue nós. Tá, mas agora voltando pro José. Tem mais alguma coisa que dá pra contribuir com São José? O terror dos demônios. O terror dos demônios. Vamos criar uma linha de raciocínio em cima. Será que é pela obediência? Foi isso Então, que eu pensei. Mas... e tipo assim, criando uma linha de raciocínio. Mano, porque tipo assim, ele tinha tudo pra fugir, não aceitar a mando do demônio.
Porque o inimigo vem pra, tipo, pra gente se distrair, pra gente desviar dos planos de Deus. Pra confundir. Pra nos confundir. E qual que era o plano de Deus pra José, mano? Deus sabia, mano, porque desde a criação ele cria descendência, tá ligado? Tipo, Davi, todas as paradas. Davi, Jesus, então. José tinha sangue real. Então, tipo, todas as paradas, mano, tá ligado? Porque assim, era necessário que José fosse o pai de Agora Deus, imagina, de Jesus, né? Depois que Saul peca, depois que Saul ele se desvia dos planos de Deus e Deus manda, acho que se eu não me engano é Samuel, ir atrás de um novo rei, ungir um novo rei. O plano perfeito. Sim, até porque depois, não lembro qual que é a passagem, mas Deus promete para Davi que o filho dele vai vir da descendência A salvação dele. vai ser da descendência dele. Da descendência de Davi. Agora imagina lá quando quando Samuel estava ungindo a cabeça de Davi, Deus já imaginando que José um dia seria gerado daquela descendência e assim, já tentando montar todo um paralelo ali, já tentando contextualizar tudo para Jesus vir e nascer. Ah, meu, isso aí é pesado, hein, velho? Porque Deus ele tem um plano. Até eu tava vendo esses dias atrás que eu acho que a gente já conversou também, que a gente começou a se questionar que tipo se Adão e Eva não tivessem pecado, não teria Jesus. Então, ali no momento em que Adão e Eva pecam, eles vão ao encontro de Deus, eles estão envergonhados e essas coisas, Deus fala que ele coloca inimizade entre a descendência da mulher, a descendência da serpente, e fala que a mulher vai pisar na cabeça da serpente, essas coisas tudo já, e falando basicamente o que Maria vai ser. O plano já era Deus já início, tinha né? um plano desde aquela época, então provavelmente desde aquela época Deus já sabia quem seria José. Que José seria aquele que assim... Mas é Jeremias que fala, né? Desde o ventre da sua mãe eu já te conhecia. Né? Sim, ele fala isso para Jeremias. Então agora para pensar, desde de Maria, Deus ele já vamos colocar assim que Deus já imaginou. Deus ele já viu Maria como a mãe do Salvador nessa passagem. E também já imaginou São José como o guardião. Isso que é da hora. São José como o guardião. Porque Maria é uma mulher e Jesus seria uma criança. Então precisaria de alguém para cuidar. E José como o guardião da mãe do Filho de Deus. Guardião? Terror dos demônios? Guardião da mãe do Filho de Deus. Imagina. Mas aí nessa linha de raciocínio a gente chega no terror dos demônios. Porque imagina, o cara ser o guardião de Jesus, mano, na terra. Tá ligado? Tipo, eu acho que é São Luís mesmo que fala que o demônio perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. Sim. O que o pecado trouxe pela desobediência, São José também teve uma parte nisso pela sua obediência. Maria também teve uma parte nisso pela obediência. E por que será que é o terror dos demônios, se não pela obediência e pela humildade? Sim, porque assim não tem nada maior do que a gente ser obediente e ser humilde. Tá ligado? Tipo assim, a gente tem que correr atrás disso, de a gente sempre ser obediente aos nossos, à hierarquia, e sempre ser humilde, de aceitar, mano, tá ligado? Mesmo que a gente tá aqui gravando, só que antes de a gente gravar, a gente perguntou se a gente poderia gravar. Então a gente tem que... isso vocês não podem gravar, isso vocês podem gravar. Então essa é a obediência, e a gente tem que ser humilde de aceitar também. De aceitar quando então. não é alguma coisa fora da nossa vontade. Sim, exatamente. E isso, quando a gente trabalha dessa forma, primeiro, o nosso trabalho dá fruto, e segundo, é onde o demônio começa a ficar furioso. Porque a gente está fazendo a vontade de quem é superior a nós. Sim. Às vezes até assim, estando errado. A gente estando certo e a pessoa estando errada. Sim. Se a gente aceitar devido à hierarquia e aceitar essa vontade... Por respeito também. Por respeito, sim. Eu gosto que tem no livro do Padre Pio, fala que ele era tão obediente que se algum superior dele mandasse ele pular de uma janela, ele ia pular. Imagina se você tá lá... Se chegar a um nível de obediência no desse. seu prédio e o seu superior chega assim e fala, pula desse prédio aqui agora.
e você ir e pular sem pensar, sem ter medo. Porque se você está obedecendo e faz alguma coisa errada, a culpa não cai sobre você, cai sobre aquele que Ordenou. que tem uma autoridade, que tem uma responsabilidade. Porque quanto mais é dado, mais será cobrado. Sim. Então É um bagulho cabuloso, velho. é da hora. Eu gosto do livro do Padre Pio, que fala que quando ele entrava em êxtase e ele estava na presença dos anjos, na presença de Deus, na presença de Maria, fala que um superior dele queria saber mesmo se isso vinha de Deus. Então o superior viu que Padre Pio estava lá rezando, que ele estava em êxtase, e ele saiu, andou, estava longe. E nisso que ele foi longe, já o Padre Pio ele já não conseguia ouvir, porque estava longe pra caramba da casa onde o Padre Pio estava. Aí ele sussurrou baixinho: Padre Pio, eu preciso de você. Aí fala que o anjo da guarda do Padre Pio falou: ó, tá te chamando lá. E ele parou, aí ele saiu caçando o cara e chegou no janela assim: ô, você quer alguma coisa? Aí o cara soube que aquilo vinha de Deus. Porque não era ali, só tava ele de uma distância muito longe, o Padre Pio tava lá em outra casa. Sim. E ele falou baixinho: Padre Pio, eu preciso de você. Pra testar. Pra testar. Imagina, o cara tá lá longe assim e começa a se questionar: ué, me chamou, mas cadê ele? E vai, tipo assim: você me chamou, você precisa de alguma coisa? Ali ele teve a certeza de que aquilo vinha de Deus por causa da obediência. Por causa dele ter chamado. E isso é da hora que Deus, o Padre Pio tava na presença de Deus. E Deus falou: ó, você precisa ser obediente. Imagina, ele não precisava também, tá ligado? Porque ele tava na presença de Deus, velho. E Deus fala, e Deus, ele permite, ó, tá te chamando lá, obedece. E isso que é da hora, isso que é muito louco. Eu acho que pela obediência, pela nossa humildade, a gente consegue estar mais próximo de Deus. E pelo aquilo que a gente vive, que a gente tem a nossa autoridade. Talvez por isso São José seja o terror dos demônios. No Atos dos Apóstolos vai falar que teve um povinho que estava querendo expulsar demônio, que estava rezando, fazendo isso, fazendo aquilo, porque escutaram Paulo fazer e eles já estavam lá e foram expulsar um demônio. E o demônio estava lá, demonizado. E os caras chegaram: pelo poder do Deus que Paulo prega, eu expulso você. O demônio olhou pra cara dele assim: eu conheço o Deus de Paulo. Eu conheço quem é Paulo. Eu já vi Paulo, eu já sei que ele vive para Cristo. Eu conheço o testemunho de vida dele. Mas e você, quem é? E falar que depois disso os caras eles rasgaram as vestes e saíram correndo pela rua. Imagina a vergonha disso. Sim. Imagina quando você não vive algo, você não tem autoridade para aquilo. Imagina, Paulo ele tinha a autoridade porque ele vivia. Então Deus ele derrama a sua autoridade. Deus ele derrama a sua graça para aqueles que estão dispostos a viver o verdadeiro evangelho. Sim, quando você falou isso, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo. Quando eu comecei na caminhada, assim, que a gente tava naquele fervor e tal, eu passei por uma situação igual, de alguém me puxar e olhar e falar assim: mas quem que você acha que você é? Tá ligado? Tipo, a gente assim... Eu tava no dia. Então a gente no meio de uma oração, assim, e tal, aí me puxou, assim, pelo meu crucifixo: quem que você pensa que você é? Sabe? E tipo assim, eu não tive resposta na época, sabe? Porque eu não tive nenhuma reação, eu não consegui expressar uma reação, nada. Eu simplesmente calei, porque assim, eu ainda estava passando pelo mesmo processo que esses aí passaram, de me autoconhecer, De entender que aquilo que a gente vive, sim, aquilo que a gente vive com Deus, quanto mais a gente tem uma intimidade maior, sim, com a Deus, gente ganha autoridade. maior é a autoridade que Deus nos dá. Sim, e a partir dali eu comecei a parar, tá ligado? E pensar: quem que eu sou? E a partir daquele momento que aconteceu isso comigo, eu comecei a parar, mano. E tipo assim, quando a gente tava rezando, e o pessoal tudo, eu observava mais do que, tipo, quando a gente começa, a gente fica entusiasmado e já quer ir rezar pelas pessoas, e a gente, tipo, cega, mano. A gente fica meio extasiado, assim, porque a gente só quer aquilo, mas a gente esquece da nossa vida interior. Sim. Aí quando acontece algo assim com a gente, de que a gente acha que a gente tá na unção, a gente vai tentar fazer alguma coisa. Sim. E para assim e fala: mano, mas quem que você é? Aí a gente volta porque que José era o terror dos Aí a demônios. gente para, sim. Tá ligado? Até porque,
Porque ele tinha autoridade sem precisar falar, mano. Sim, tipo, quando a gente vê, não quando a gente vê, mas quando a gente sabe que uma pessoa ela tem uma vida interior, quando a gente sabe que uma pessoa ela tem uma vida de oração, ela tem uma experiência com Deus e, tipo, ela prega, ela reza, ela faz as coisas e a gente vê que Deus age através daquela pessoa por aquilo que ela vive. Sim. E, tipo, até fatos assim que ocorrem de pessoas que quando acontece alguma manifestação, elas vão orar e, tipo, começam a pessoa, ela tem um contato com Deus que é tão grande, que é tão forte, a intimidade dela com Deus é tão forte que por muitas vezes a pessoa que tá, assim, sendo... Eu esqueci o nome. Tá processo? Sim, a pessoa, tipo, para. Até acontece assim com padres. Já parou pra pensar? Tipo, eu não lembro direito, mas eu acho que foi em algum cerco de Jericó que acontece assim essas coisas. E começou uma manifestação, o negócio tudo. E eu não lembro direito, mas eu sei que quando o padre ele mandou parar, parou. Sim. Autoridade. É a autoridade. Teve um PHN na Canção Nova que o Padre Marcelo tava lá e a menina começou a gritar e ele só falou: gente, não dá atenção não, cala-te. Agora teve um que foi engraçado. Teve um que foi engraçado. Acho que eu sei qual que é. Eu tava no retiro, era retiro de jovens. Não, essa daí eu acho que você não conhece ainda não. A gente tava no retiro de jovens, aí tinha a parte da oração. Primeiro descia as mulheres e os homens ficavam intercedendo e depois invertia. Aí na hora de descer os homens, a gente tava lá rezando e tal. Aí teve um rapazinho que ele repousou mesmo. A primeira vez ele repousou e tal. Todo mundo foi lá, acolheu ele e tal. Aí depois, mano, ele foi querer dar uma de malandro, velho. Tá ligado? Ele foi querer dar uma de malandro. Começou lá, mano, zoar. Então, ele começou a gritar lá, mano. Eu dei muita risada, cara, porque daí veio... É por isso que é a autoridade mais a visão. Porque daí veio um intercessor, deu uma bicuda naquele maluco, velho. Vai, rapaz, levanta daí e para de graça. Porque a gente sabe, quando você tá na presença de Deus, você sabe quando Sim, não é de Deus. Exatamente. E também quando, tipo, assim, você deve perceber quando aquilo não é nada, sabe? É alguém querendo fazer graça, sabe? Sim, então. Principalmente nessas manifestações, assim, que acontecem. Provavelmente quem tem uma vida íntima com Deus sabe quando tá acontecendo e quando não tá. Sabe quando é algo que é do maligno e quando é algo que pode ser loucura da pessoa. Sim. Ou a pessoa ela tá fazendo graça ali só pra ver mesmo, ou testar você, Sim. testar a sua intimidade. E Deus, ele sempre sustenta aqueles que estão sempre com ele. Deus, ele é fiel na sua promessa e disso vem o terror dos demônios. Isso que vem assim, entre aspas, a autoridade de José. Isso que vem a obediência e humildade. A obediência, a humildade, e tudo isso gera a autoridade. Sim, e isso é o que o demônio detesta, né, mano? Sim. Tipo, a pessoa que é obediente, que é humilde, velho, que, tipo, se rebaixa pra... Até porque, imagina, que você é uma criatura, assim, tipo, um pouco superior, e você tem que se rebaixar a uma criatura inferior. Sim. É humilhante, entre aspas. É humilhante. Né? Agora você imagina a raiva dos demônios. Quando você faz uma parada dessa, tá ligado? Não que a gente não saiba, a gente não sabe de bosta nenhuma ainda, a gente tá caminhando pra aprender. Mas o pouco que a gente sabe, sempre tem alguém que sabe menos. Então a gente precisa se igualar à pessoa e começar a mostrar pra ela também, não, é assim, Sim. é assado. Só que a pessoa também tem que ter humildade pra aceitar. E a gente também, quando alguém sabe mais do que a gente... Sim, a gente parar e ouvir. De aprender. É uma frase que o Ivan falou hoje, que tipo, não existe alguém que tenha muito, que não tenha algo a receber, e não existe ninguém que tenha nada que não tenha algo a doar. Sim, sim. E isso é basicamente o resumo dessa conversa sobre autoridade. É a gente ser humilde, é a gente saber escutar, a gente saber ouvir, mas também a gente saber falar. Sim. A gente saber o nosso lugar, a gente saber a hora pra tudo. Sim. Qual é o momento pra gente fazer cada coisa. Mano, você falou do Ivan, eu tô lembrando de uma parada que ele contou pra gente faz um tempinho já. De quando ele tinha um grupo de jovens e tal, ele era coordenador
E aí veio o padre e pediu para ele parar com o grupo e acabar com o grupo. E ele teve a obediência de ir lá e falar, gente... Isso aí, quando ele contou, isso foi uma coisa que me fortaleceu muito, entendeu? De olhar e falei, pô, cara, é complicado. Imagina que o grupo dele era um dos maiores que tinha na época da paróquia e tal, de renovação carismática. E o padre chegar e falar assim, ó, não quero mais. E tipo, ele na mesma semana falou, não, ó, só deixa ter o último grupo, acabou o grupo, a gente encerra. Tá ligado? E tipo, você vê tudo aquele monte de jovens assim, e você não poder fazer nada por obediência. Mas isso que é da hora. Então. Isso que é nisso que os verdadeiros servos de Deus se mostram. Sim. Porque se você não tá com Deus, você vai desobedecer. Vai querer bater de frente. Não, mas o que eu vou fazer com aquele monte de jovem? Você vai querer desobedecer. E quando você tá com Deus e você sabe que você deve obediência a um superior, você vai respeitar. Sim, mesmo aquilo deixando seu coração triste. Mesmo aquilo deixando seu coração triste, putz, um monte de jovens, pra onde esses jovens vão? Mas eu vou respeitar. O meu sacerdote, ele tá pedindo, então ele assume a responsabilidade a partir de agora. Então eu vou obedecer. E o que acontece hoje é que muitas pessoas, elas não estão mais ligando para a hierarquia, para a autoridade. Sim. A gente trata um padre como se fosse um tio nosso. Se ele fala alguma coisa com a gente já retruca. A gente já reclama, a gente já começa a retrucar, a gente já fica bravo, a gente já quer sair postando alguma coisa, a gente acha que a gente manda e a gente muda de paróquia porque aquele padre era legal, porque aquele padre deixa eu fazer as coisas erradas, porque aquele padre deixa eu viver a minha vida e não cobra nada de mim. E quando eu tive uma experiência também há poucos com o nosso pároco, o padre Reizinho, né, que a gente queria batizar o neném. E a gente queria batizar no dia 12. Sim. No dia 12 de outubro, né? Dia de Nossa Senhora e tal. Só que faltava uma semana e a gente tinha acabado de fazer o cursinho. E você, vamos lá conversar com o padre pra ver se ele faz, né? Aí conversamos com o diácono, né? O diácono falou assim, não, vê lá com o padre, né? Se ele autorizar, a gente faz no dia de Nossa Senhora, beleza. E a gente foi conversar com o padre e ele falou assim, não, vocês não vão poder fazer porque tá muito em cima e tal. Na hora, mano, assim, eu fiquei, putz, velho. E outra, data comemorativa também, né? Sim, não, é porque, não, era pandemia ainda e tal, a gente, então, o que tinha combinado com o diácono, queria fazer depois da missa, ia encerrar a missa das 11, ia fazer a cerimônia ali rapidinho e beleza. E a gente, então, a gente tinha, só que precisava da ordem do pároco. No momento eu falei, pô, por que a gente não pode fazer? Pô, a gente tá trabalhando, a gente faz essas paradas tudo, estamos aqui e tal. Só que daí, aí você para pra pensar, mano. Ele é o nosso pároco, ele é o sacerdote. É ele que comanda, velho, a parada toda. E tipo, se ele abre uma brecha dessa pra mim, ele vai ter que abrir uma pra você, uma pro Alisson. Sim. Pra todo mundo que for pedir pra ele vai ter que dar essas aberturas. Sendo que no cursinho já tinha falado. O dia tal e o dia tal. É esses dias que vai ter o batismo. Então não tinha um porquê de eu ir querer caçar assunto. Entendeu? E mesmo assim, até passou pela nossa cabeça. Nossa, pô, ele poderia ter deixado, né, mano? Mas a gente tem que obedecer e viver a hierarquia. Entendeu? Aí depois a gente até comentou com o diácono, né, e tal, da situação. Ele falou, pô, bacana de vocês terem entendido que existe uma hierarquia e que existe isso, né, que outras pessoas se abrir para um tem que abrir para outros e tudo mais. Não, e outra, e vai chegar no momento que se ele liberar para um e outro, ele vai perder o controle. Sim, exatamente. Exatamente. Eu poderia na hora já, tipo, querer postar alguma coisa, pô, a gente trabalha aí, o nosso grupo tá aí. Faz as coisas, a gente faz as coisas, a gente segunda a sexta, pô, a gente tá tal. todo dia, Sim. A gente tá trabalhando sempre, mas aí a gente esquece que Jesus fala que mesmo a gente fazendo tudo isso, a gente é servo inútil. Exatamente, tá ligado? E a gente tem que parar nesses pontos. A gente tem que parar que mesmo quando um padre fala com a gente e a gente estando certo e o padre errado, a gente tem que obedecer. Sim. Mesmo com o nosso coração, mesmo se o nosso coração ficar triste, depois a gente vai na confissão e na confissão a gente fala, padre, aquele dia, teve um dia aí que o senhor falou comigo, mas eu estava certo e o senhor estava errado, mas por obediência eu obedeci e hoje eu venho pedir perdão por ter pecado depois do seu não. Não por ter pecado depois do seu não, mas por ter guardado esse ressentimento no meu coração, mesmo eu estando certo. Esse é o certo da gente se fazer. Mas o que a gente faz? A gente
quer postar, a gente quer as pessoas lacrar. hoje não conseguem ter um diálogo assim, ó, direto. Sempre fica entre terceiros, sempre fica, vamos postar ali, vamos falar aqui no grupo aqui, e não vai para resolver o problema, vai para fazer um problema maior. Sim. Entendeu? Vai e faz um problema gigantesco por causa de nada. Na verdade, as pessoas estão procurando o que é mais cômodo pra elas. Tipo, você não... você queria batizar no dia 12 de outubro e tal. Aí pode ter gente que tipo, o padre aqui não aceitou, eu vou em outra paróquia. Sim. Eu vou mudar de E aí- paróquia. aí- Eu vou dar meu dízimo pra outra paróquia. Não, então, aí antes disso, aí o outro pároco deixou. Então eu vou pra essa paróquia, Então, que essa eu vou pra paróquia é mais legal. Essa paróquia que é Sim. legal, ó. Ele tá deixando minhas asinhas voar. Ele tá deixando. Tá deixando Aí a hora ser que ele livre. recebe um não, ele fica decepcionado, ele volta pra, vai pra Ou outra então fica paróquia, caçando ele começa paróquias, exatamente, nunca tá porque- estruturado. Nunca tá lutando pela sua comunidade, nunca tá lutando pelo aquilo que ele acredita. Sempre tá ali querendo buscar o Algo que é conforto, cômodo sempre pra tá, você mesmo. sempre tá querendo buscar o sim. Sim. Nunca quer ouvir o não. Bem E é exemplo de São José que a gente tem que aprender a ser humilde, a gente tem que aprender a ser obediente, a gente tem que aprender a aceitar a vontade de Deus. Porque José, como a gente já comentou, depois que ele descobriu que Maria estava grávida, ele poderia fugir, poderia difamar Maria, mas ele soube aceitar a vontade de Deus. Sim. Ele soube aceitar aquela vontade porque ele sabia que tinha planos maiores. Agora imagina se José visse lá Maria e começasse a comentar nas redes sociais: fui traído. aí escutar Mensageiro da época, vai falar lá no templo lá que eu fui traído. começar Posta no status música de cor. começar a escutar musiquinha de corno. Mas não, São José, ele soube entender a vontade de Deus, ele soube ser obediente à vontade de Deus. Mesmo aquele filho não sendo dele, mesmo aquele filho sendo filho de Deus, ele criou aquele filho como se fosse dele. Sim. Porque ele sabia que aquele filho era o filho de Deus. E ele fazendo a vontade de Deus, ele criando Jesus bem, ele sendo o pai de Jesus, a vontade de Deus ia ser feita e nisso ele estava feliz. Porque se a gente não faz, a gente fazendo a vontade de Deus, a gente está feliz. E Mas quem que não ia estar feliz participando do plano de salvação? então ele consegue ser pai de Jesus feliz. E com certeza ele morreu sabendo que a melhor coisa que ele fez foi ter sido pai de Jesus. Sim. Com certeza. E pra gente poder encerrar esse assunto, a exemplo, pegando e resumindo tudo, a gente sabe que pela obediência é que se revelam os verdadeiros adoradores. Pela obediência que se revela os verdadeiros discípulos. Pela obediência se revela as verdadeiras pessoas que estão com Deus. Sim. É pela obediência que basicamente tudo se move. Então, que a gente possa, exemplo de São José, ser obediente e que, exemplo de São José, a gente saiba aceitar a vontade de Deus de bom grado com o nosso coração, que a gente saiba respeitar e aceitar a vontade dos nossos superiores, a vontade dos nossos coordenadores, assessores, padres, e assim por diante, e fazendo a vontade de Deus, por mais que às vezes a gente não queira fazer, às vezes a gente fica com o pé atrás porque a gente tinha outros planos, a gente sabe que a vontade de Deus é sempre a melhor para as nossas vidas. Amém? Amém. Encerra aí, Sr. Alisson. Bom, gente, já deu bastante material, mas eu quero deixar agora no finalzinho uma reflexão. Imagina você faz, vamos lá, eu gosto de tomar sorvete todo final de semana. E aí imagina que alguém chegue pra você, alguém superior, e fale: você não pode mais fazer isso. Como você reagiria? Enquete? Então. Como você reagiria? Será que você aceitaria de boa? Ou você ficaria frustrado e tentaria dar um jeito de continuar fazendo? Como é que você reagiria? Bom, fica aqui o convite para vocês ir lá Bom, fica aqui o convite para vocês ir lá no nosso Instagram e mandar mensagem pra gente dizendo o que você faria, tá bom? É isso, gente. Cheio de falar, que a gente já falou bastante. Quer falar alguma coisa? É isso, muito obrigado. Siga as nossas redes sociais, siga o nosso YouTube, tá? Infância e Juventude Missionária Jacareí. Siga o nosso Facebook, que tá Infância e Juventude Missionária, SJO, né? O nosso Instagram também.
E é isso. Ajuda a gente aí na divulgação do nosso podcast. É isso, muito obrigado. Que o evangelho incomode você, o seu coração, e que você se decida por Deus e seja obediente. Agora é nóis. Falou, falou, falou. E seja humilde para atormentar os demônios. Isso aí! Falou! Isso aí, gente. Quase Deus que eu acordo a abençoe. criança. Quase que eu acordo a criança.